todos focados nessa conferência do clima que vai acontecer em Glasgow em novembro. E por que esse assunto é deixado de lado? Tem um preconceito? Porque um leigo como eu vejo a palavra nuclear, eu já penso, vai dar merda. Vai explodir alguma coisa, o pessoal vai virar um hamster, vai crescer um braço. Por causa disso que é deixar de lado? Também isso. É um dos grandes fatores, e aí eu assumo um pouco a responsabilidade como uma representante do setor, desmistificar essa tecnologia. As pessoas não conhecem a tecnologia nuclear e realmente têm impressão baseado em algumas coisas que passaram, que viram desastres, por exemplo. Enfim. Uhum. E aí não entendem e não sabem das outras aplicações. E o próprio setor tem que fazer um trabalho melhor em comunicar, em desmistificar. E é uma das coisas que a gente foca. Eu tenho projetos nesse sentido também, de comunicação científica, explicando o que é nuclear, porque o setor nuclear ele é uma coisa absurdamente grande. A gente trabalha com a parte de produção de energia, mas a gente trabalha com medicina, a gente trabalha com agricultura, a gente trabalha com outras indústrias, a gente trabalha com aplicações espaciais e toca a vida de todo mundo de uma maneira que as pessoas não conhecem. Eu, quando comecei a estudar, cada dia que passava eu ficava mais abismada com tanta aplicação que o setor nuclear tem, que nos ajuda, sabe? Que está na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente não tem noção. Onde, por exemplo, que tem engenharia nuclear? Por exemplo, você já fez um raio-x? Uhum. Você já fez um exame de medicina nuclear, muitas vezes, para diagnóstico. Talvez você não tenha feito, mas alguém da família, algum conhecido, para diagnóstico de doença. Minha avó mesmo passou por um tratamento contra o câncer. Ela precisou fazer radioterapia, que é um tratamento de medicina nuclear contra uma doença como câncer. A gente já tomou injeção. Como é que aquela seringa é esterilizada? Minha referência antes de começar a estudar de esterilização era manicure colocando na água quente, colocando o alicate dentro do forninho, alguma coisa assim. Uhum. Antes de entrar na faculdade, quando eu pensava em esterilização, era o calor, era alguma coisa assim, sabe? Quando você vai esterilizar a escova de dente, caiu, você põe na água quente. Uhum. Mas como é que você esteriliza plástico? Sabe? Então, uma das formas de esterilizar é irradiando. Então, muitos equipamentos médicos, borrachas, seringas, são levadas para grandes irradiadores e eles são submetidos à irradiação, né? Feixes de radiação. E, com isso, eles são esterilizados, mantêm sua composição e podem ser utilizados em hospitais, porque o enfermeiro não vai dar uma injeção com uma seringa que não tenha sido esterilizada, sabe? Uhum. Pode levar doenças em vez de curar. Né? Então, tudo isso a gente tem aplicações dentro do setor nuclear. Irradiação de alimentos, cara, isso é absurdo. Você aumenta o tempo de prateleira de alimentos, que significa você diminui o tempo de maturação, diminui a velocidade da maturação. Então, uma coisa que talvez estaria estragada em uma semana, dura um mês. E sem mudar nenhuma das propriedades nutritivas daquele alimento. E isso diminui o desperdício. Mas isso em frutas, por exemplo, se faz isso? Frutas. O Brasil não faz tanto, mas é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. É muito comum em outros países. Até para exportação. Imagina você colocar um monte de coisa dentro de um container e botar dentro do navio para ir para outro país. Uhum. Um percentual muito grande chega estragado. Né? Então, quando você irradia, você não altera nenhum dos nutrientes, você não altera nenhuma das propriedades, você só elimina aqueles micro-organismos que causam o amadurecimento mais rápido. Então, você consegue aumentar o tempo de prateleira, que a gente chama. Uhum. E aí, frutas que seriam descartadas porque apodreceram rápido, a gente consegue diminuir o desperdício. E aí, no mundo onde tem muita gente passando fome, diminuir o desperdício de alimentos é algo muito importante, sabe? Fora que aumenta a exportação. O Brasil é um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Sim, mas a pessoa que come essa fruta, não acontece nada com ela? Não. Uma coisa que é irradiada, ela não se torna radioativa. Então, Não, é que o meu pai, ele eu não sei se é isso, mas na empresa do meu pai tem um processo que eles colocam as frutas num galpão, tipo uma câmara fria, onde passa um ar. É isso que você está dizendo? Onde passa um ar? Passa um ar que ele tira o que seria o quente da fruta, não sei dizer. Não. Ele meio que retarda esse processo de amadurecimento.
Não sei se seria isso que é feito na empresa do seu pai. O que acontece quando a gente irradia, geralmente vai até dentro das caixas mesmo. Acontece aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, tem até um irradiador industrial que irradia muito equipamentos médicos. Não, eu acho que é outro processo. Vai dentro das caixas e passa como se fosse uma esteira dentro de um local que tem o equipamento que está emitindo uma radiação e sai dentro da caixa. Uma coisa que é irradiada, ela não se torna radioativa. Aquele processo de radiação ali nas frutas, no caso, só vai eliminar esses micro-organismos que causam o amadurecimento rápido daquele alimento. E aí você não muda nenhum das características nutritivas, não torna aquele elemento radioativo, então você consome. E honestamente a gente já consome elementos radioativos. A banana é radioativa. É mesmo? A banana tem potássio 40, que é um elemento radioativo. E a gente consome normalmente. Mas ela tem naturalmente? Naturalmente. Ah, tá, entendi. Não foi o humano que botou. Não, ela tem naturalmente. Isso não tem problema nenhum? Nenhum. A radiação é natural. No Espírito Santo tem as praias de Areias Negras de Guarapari, se não me engano é o seu nome. Elas são consideradas um dos locais do mundo com maior índice de radiação natural. Eles têm altos índices de radiação porque os elementos daquela areia são terras raras, eles emitem radiação. E é radiação natural, está na natureza. A radiação é natural. A gente pode aproveitar a radiação natural, a gente tem a radiação artificial, onde a gente se utiliza para determinados fins, mas a radiação está aqui, nós estamos sendo irradiados nesse momento. O Sol é um grande reator nuclear. Qual é a função da radiação natural? Por que existe isso na natureza? O que ela faz? São os próprios elementos da natureza. Eles são radioativos. Eles são elementos instáveis que, para se estabilizar, eles emitem radiação. É uma consequência dessa tentativa de se equilibrar. Isso. É isso? Mas aí ela causa alguma coisa no externo ou ela só existe? Não, ela só existe. O que causa consequências negativas da radiação seriam coisas em excesso, né? Como qualquer coisa em excesso pode se tornar perigoso. Então, o pessoal que trabalha no setor nuclear tem toda uma proteção radiológica, tem a área de proteção radiológica que a gente fala, que são os profissionais que controlam as dosagens. Mas você comer uma banana, você viajar, por exemplo, voar, você está exposto eu hoje vindo do Rio, estava exposto a mais radiação do que as pessoas que não estão voando. Porque quando você sai de uma camada, né, uma camada de proteção da Terra, você está mais acima, mais exposto aos raios cósmicos. Então você está exposto a mais radiação. E existem tipos de radiação, né? A radiação que a gente trabalha em cima é a radiação ionizante, aquela que pode causar alguma alteração num átomo, enfim. E no caso do setor nuclear, a gente se aproveita dessa característica para coisas benéficas para a sociedade, sabe? E eu entendo que as pessoas tenham medo ainda e tenham algumas dúvidas, porque o que eu chamo, e muitas pessoas chamam foi o nosso pecado inicial, né? O desenvolvimento do setor nuclear, assim, da tecnologia nuclear, teve um boom muito grande com a bomba atômica. Foi algo que foi uma corrida, né, para a bomba, e isso trouxe às pessoas uma visão negativa com relação à tecnologia. Mas desde a década de 50 há todo um movimento de átomos para a paz, que foi quando começou o desenvolvimento dos reatores comerciais, dos reatores nucleares comerciais. E existem reatores de pesquisa, que a gente até pode falar depois, mas que são todo o desenvolvimento de uso dessa tecnologia para fins pacíficos, fins que trazem benefícios para a sociedade. Um desses é a produção de energia limpa, que a energia nuclear é uma energia limpa, que não emite gases de efeito estufa. E nessa corrida que eu estava falando para a mudança climática, a gente precisa utilizar de todos os tipos de energia limpa à nossa disposição, porque a demanda de energia não vai reduzir, a gente só vai ter um aumento na demanda de energia. E a gente tem milhões de pessoas em pobreza energética no mundo ainda, sem acesso à eletricidade, enfim. A gente tem que considerar que precisam que se produza mais energia para que elas tenham acesso a direitos humanos básicos, né?
E tem outras aplicações diversas que entram nessas que eu mencionei aqui, mas que tem um monte. Tem radiação até de sangue, sabe? Para garantir que... e aí eu não entendo muito desse setor em si, mas tem para garantir que não tenha rejeição na pessoa que está recebendo, sabe? Aí tem uma parte do sangue que é irradiado para diminuir essa rejeição da pessoa que recebe. Tem aplicações espaciais, tem uns rovers que estão em Marte lá, o Curiosity e o Perseverance, que a gente mandou também, NASA mandou, a gente terráqueos. Nós humanos. Nós humanos mandamos. Que são movidos a bateria nuclear, sabe? E tem autonomia de 14 anos sem precisar ser carregado. Caralho. E fica mandando foto e informação pra gente aqui na Terra do que tá lá no planeta vermelho. E isso é tecnologia nuclear. Então tem uma infinidade de coisas. Tem restauração de obras de arte, cara, que a gente usa com tecnologia nuclear. Que você pode irradiar, você pode usar alguns aparelhos como se inspeccionam para descobrir a cor original, tem para matar também assim, os micro-organismos que apodrecem, né? E aí tem que entrar também nessa parte, tem uma área dedicada de pesquisa à restauração de obras de arte, só utilizando tecnologia nuclear.